Capítulo 249. Eileen fechou a boca e olhou com raiva para o rosto fino e sorridente do embaixador, com um toque de terror. Bakerland estendeu a mão direita, que estava coberta por uma pluma de chamas alaranjadas que dançavam silenciosamente. Ele deu 2 passos à frente, fazendo um gesto como se estivesse pressionando a palma da mão contra a pele de Eileen. Isso fez Eileen pensar nas descrições em muitos romances em que interrogadores cruéis usavam ferro em brasa para marcar o corpo de seu alvo, trazendo uma experiência extremamente dolorosa. Não, eu não posso ser tão brutal com uma moça tão bonita. Bakerland de repente parou e riu suavemente. Ele tremeu de repente, transformando a chama laranja em um longo chicote vermelho. O chicote incendiou o ar ao seu redor e assumiu a forma de espinhos. Pô! Bakerland bateu seu chicote flamejante em Eileen, queimando suas roupas e deixando uma marca escura em sua pele. Seu rosto se contorceu enquanto ela gritava. Quem te enviou? Bakerland perguntou novamente com uma voz suave. Os lábios de Eileen tremeram algumas vezes antes de finalmente abri-los. Foi. Enquanto Bakerland inconscientemente ouvia a resposta, os olhos dela de repente se tornaram sangrentos. Ah, não! Bakerland recuou e rolou no chão. No local onde ele estava, uma chama se levantou formando uma parede de fogo. Splat! 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 Chuva de sangue e carne respingaram contra a parede e produzindo sons escaldantes. Alguns deles penetraram na chama, deixando um fino rastro de sangue no chão. No final deste caminho estava o embaixador de Intis, que se levantou novamente. Inverter a ordem dos fatores pode favorecer a fluidez. Ele viu 2 braços envoltos em um líquido viscoso saindo do abdômen de Eileen. Com um súbito empurrão dos 2 braços, uma figura perfurou seu caminho para fora da barriga da bela Eileen. Ele estava coberto por um líquido vermelho sangue espesso e contorcido que continuamente escorria para baixo, e era aproximadamente do tamanho de um homem adulto. Era difícil imaginar que uma mulher normal como Eileen, sem saliência em seu abdômen, realmente teria tal coisa escondida dentro do corpo. Como aquilo foi armazenado lá? Bum! O corpo abaixo da cabeça de Eileen explodiu completamente, transformando-se em carne e sangue puros, surgindo na forma de uma figura humanoide e misturando-se com o líquido pingando para se transformar em um estranho manto vermelho. A figura revelou sua verdadeira aparência. Era tão bonita como uma mulher. O manto vermelho sangue que usava parecia uma flor florescente sob a iluminação das chamas. Bispo das Rosas. Como um oficial de inteligência veterano, Bakerland imediatamente identificou o nome da sequência correspondente diante dele. Sequência 6 do Caminho Suplicante de Segredos, Bispo das Rosas. Todo Bispo das Rosas era um especialista quando se tratava de magia de carne e ossos. Beyonders nesta sequência poderiam se esconder dentro dos corpos dos outros, evitando assim todos os tipos de investigações. Mas no momento em que eles emergem, os anfitriões perdem suas vidas. Pelo Senhor! A cabeça pendida de Eileen soltou um grito baixo e fechou os olhos para sempre. O Bispo das Rosas estendeu a mão direita e bateu no peito 4 vezes de baixo para cima, da direita para a esquerda. Com a cor do sangue e a luz das chamas refletindo em seus olhos, olhou para Bakerland e deu um súbito passo à frente com o pé direito, passando pela parede de fogo. Ele não recebeu nenhuma queimadura, com apenas líquido vermelho escuro que escorria continuamente. Bakerland recuou mais uma vez quando de repente levantou a voz. Alguém me ajude! Embora seu assistente mais capaz, Rosago, e vários agentes de inteligência tivessem sido enviados em uma missão, ainda faltavam Beyonders na embaixada. Eles eram oficiais militares que haviam recebido permissão do Reino Loen.
Eram as forças defensivas que estavam disponíveis. 1 de sequência 5, 1 de sequência 6, 3 de sequência 7 e uma combinação de quase 10 sequências 8 e 9. A voz de Bakerland ecoou pelo quarto, mas não saiu do local. A música lá fora não parou e o baile continuou. Era como se o quarto tivesse se tornado um mundo completamente isolado. Bakerland parou de gritar, estreitou os olhos e olhou em volta. O Bispo das Rosas não tinha pressa em agir. Ele disse com uma risada: "Foi por sua própria vontade, as regras foram decididas por você mesmo. Você disse aos guardas para não o perturbar ou se aproximarem. Sim, eu simplesmente ampliei suas regras e fiz uma ligeira distorção. Se quer escapar desse isolamento, você precisa ser derrotado." A expressão de Bakerland mudou ligeiramente. O que parecia ser o cumprimento das regras era, na verdade, uma distorção delas. A característica de usar o poder da autoridade para servir a si mesmo o fez pensar no nome de outra sequência. Barão da Corrupção, Bakerland rosnou. Este era o caminho advogado, que era a sequência 6 do caminho Imperador das Trevas. Antes que ele pudesse terminar sua frase, o rosto de Bakerland de repente ficou extremamente sombrio quando ele deixou escapar: "Pastor. Você é um pastor. Quem é você na Ordem Aurora?" "Senhor. Ah, por que você está tentando me matar?" "O Bispo das Rosas." "Não." O pastor riu. "Você não precisa saber quem eu sou. Aceite as bênçãos do Senhor." Seu corpo de repente endureceu antes que ele pudesse terminar sua sentença. Era como se suas articulações estivessem cobertas de ferrugem, e ele parecia ter se transformado em um fantoche. Bakerland riu com êxtase. A melancolia de antes desapareceu em um instante. Ele tirou um lenço branco do bolso esquerdo do peito e limpou o canto da boca. "Fico feliz que você tenha sido capaz de conversar comigo por tanto tempo. Isso me deu tempo suficiente." Depois que o lenço branco foi retirado, uma cabeça do tamanho de um polegar emergiu do bolso esquerdo do peito. Era a cabeça de um fantoche com olhos completamente negros. O pastor abriu a boca e estava prestes a falar quando ouviu uma voz oca que parecia vir de longe. "Você." Depois de fazer uma pausa, seu corpo de repente floresceu e sua pele ficou escura. 2 chifres de cabra curvos com padrões estranhos e sinistros brotaram de sua cabeça, assim como asas atrás de suas costas que cheiravam a enxofre quando batiam. O pastor instantaneamente se moveu 3 metros à frente, tendo se transformado em uma criatura semelhante a um diabo. Mas, mesmo assim, era como se cada uma de suas articulações estivesse firmemente travada. Seus movimentos eram rígidos e lentos, e seus pensamentos estavam começando a se embaralhar. "Você ainda tem o poder de um diabo? Como esperado de um pastor, deixe-me enviá-lo ao seu senhor." Sem mais delongas, uma longa lança flamejante com uma ponta branca ardente se materializou no meio da palma da mão direita de Bakerland. Ele dobrou as costas, prestes a jogar a lança para prender o pastor na parede e queimá-lo em cinzas. Sequência 7 Piromaníaco do caminho conspiracionista tinha um nome antigo: Mago de Fogo. Cofe, 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 cofe. Naquele momento, Bakerland começou a tossir com tanta força que sentiu como se estivesse prestes a cuspir seu coração e pulmões. Sua lança flamejante perdeu o controle por causa da tosse e desapareceu, centímetro por centímetro. Seu rosto ficou vermelho e sua testa estava quente de seu ataque. Sua influência sobre seu inimigo, que derivava de um item místico, acabou. O pastor foi libertado de sua lentidão e voltou ao normal. "Por que você acha que eu estava tendo uma conversa tão longa com você? Como se sente? Uma pneumonia grave e uma tosse imparável?"
Perguntou o rosto diabólico com os cantos da boca levantados. Ao ouvir essas palavras, Bakerland de repente se lembrou da bela e encantadora aparência do inimigo quando ele apareceu pela primeira vez e, lamentavelmente, disse: Coffee. Coffee. Uma doença. Você, Coffee, matou uma. Coffee, uma demônia da aflição. O pastor dissipou sua forma diabólica quando sua figura se transformou em uma série de pós-imagens sobrepostas. Ele riu e disse: Não, eu apenas recebi um presente de São Tenebroso. Eu sei que os conspiracionistas têm todos os tipos de meios disponíveis para eles, então, usarei minha habilidade mais forte agora, para que você não tenha nenhuma esperança desnecessária. Um livro translúcido e embaçado apareceu diante dele. O livro antigo virou rapidamente e entoou um canto suave. Eu vim, eu vi, eu gravo. Enquanto eu tiver isso gravado, poderei usá-lo uma vez. Esta é uma habilidade que Santo Tenebroso deliberadamente demonstrou para mim. Embora eu tenha apenas metade de seu efeito original, ainda é suficiente. A voz do pastor tornou-se oca, e seu corpo foi envolvido pela escuridão de onde saiu o livro. Ele rapidamente se transformou em um pequeno gigante, com cerca de 2,3 a 2,4 metros de altura. Seu corpo inteiro estava coberto por uma armadura fria e preta. No espaço onde seus olhos deveriam estar, havia duas bolhas vermelho-carmesim brilhantes. O Cavaleiro das Trevas ergueu uma espada larga em suas mãos, deu um passo à frente e desferiu um golpe implacável. Não. Por quê? Enquanto Bakerland gritava tragicamente, as camadas de chamas que jorravam de seu corpo foram separadas. Todos os tipos de luzes explodiram e foram abertas, e seu corpo foi dividido em duas metades. Bakerland caiu no chão. Nenhum sangue saiu da ferida maciça. Até mesmo sua alma parecia estar corroída e destruída pela espada negra que não parecia existir. Bum! 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 As plumas de fogo que saíram do corpo de Bakerland perderam o controle, causando a explosão que sacudiu a sala e fez o vidro tremer. E naquele momento, o isolamento que havia sido criado por sua própria vontade desapareceu com sua morte. O pastor não parou, nem esperou que a característica Beyonder aparecesse. Ele restaurou sua aparência discreta e aproveitou a oportunidade antes que os oficiais militares da embaixada chegassem, correndo através das camadas de paredes e na escuridão do lado de fora. Reticências. Na rua Minsky número 15, Klein fez uma pausa com a mão direita na maçaneta. Ele decidiu jogar uma moeda antes de abrir a porta. Como Ian já havia chegado, a revelação que ele tinha visto no sonho já havia acontecido. Isso significava que o perigo poderia vir a qualquer momento. Enquanto murmurava as palavras, o visitante do lado de fora trará perigo, Klein atirou uma moeda de 25 centavos e a viu cair na palma de sua mão, com o lado do número voltado para cima. Negativo, Klein murmurou para si mesmo quando alcançou a maçaneta. No entanto, não baixou a guarda. Klein sabia que havia um Beyonder de sequência média do mesmo caminho que ele do lado do embaixador que poderia interferir em sua adivinhação. Se fosse essa pessoa, seria normal que ela obtivesse um resultado incorreto. É uma pena que eu não tenha tempo ou uma oportunidade de investigá-lo acima do nevoeiro cinzento. Klein olhou através da porta por um momento com sua visão espiritual. Percebendo que nada estava errado, ele abriu a porta e deu 2 passos para trás. Vestindo um uniforme xadrez preto e branco, o sargento Fachini tirou o chapéu e disse com uma expressão séria: "Fui enviado pelos meus superiores para lhe dizer que deve ser cauteloso esta noite e amanhã. Tenha cuidado com estranhos. Ponto."